Bom, nosso bate-papo aqui hoje é com Edivaldo Silva. Edivaldo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia, tudo jóia? Bom, né? Nossa. A gente está vendo essa Nossa, qualidade fantástico. toda. O Aristóteles tem uma história bacana aqui na cidade, na região, né? E ele realmente conhece. E respeitado no Brasil todo, sim, né? E ele conhece de gado. Mas sem contar assim, a paixão, o encantamento. Isso. Tudo que se faz com paixão é sucesso. Com toda certeza. Bom, vamos falar aqui. Bom, o Edivaldo também faz com paixão esse trabalho, né? Nossa, com muita paixão. Eu sou apaixonado pelo agronegócio, pela agricultura. Eu gosto muito de pecuária, mas eu acho que por ironia do destino, estou mais com a agricultura, né? Há quase 40 anos, né? Pensa. E já tem uns 2 dias, né? Mais ou menos isso, tá vendo? Então eu comecei aquilo lá, um trabalho aqui em Jataí, fui para Rio Verde. Aí cheguei, fui para a fazenda também, retornei a Jataí com uma proposta aqui e depois entrei no outro projeto, que é onde eu falo que a sustentabilidade do agronegócio está ali. Pois é, e quando a gente fala em sustentabilidade, hoje é um termo que está muito na moda. A sustentabilidade, ela na verdade é necessária, né, Edivaldo? Sim, Fabélia, é o seguinte, eu participei desse início do projeto aqui. Mandar um abraço para os gaúchos aí, né, que chegaram aqui. Nós não sabíamos produzir, o goiano não tinha coragem de produzir, no Cerrado não produzia. Na escola me ensinaram que o Cerrado não produzia, eu não concordava com isso. E quando eles chegaram, a Embrapa já tinha alguma coisa de trabalho para o Cerrado. E o maior desafio foi fazer o Cerrado produzir. Nós não tínhamos informação, não tinha pesquisa no Cerrado para produzir. Meu avô produzia em matas, né? Nós ia explorar a fertilidade que existia lá. Isso não existe nessas áreas. Era aquela situação assim, de que planta 4 anos e depois ela não tem mais condição de cultivo, né? Exato, eu tenho que deixar ela e desmatar abrir uma outra área. Era cultural isso. Exatamente, e era a forma que fazia. Então eu vi um dado, eu não sei os números, não guardo isso, mas foi muito bacana o que nós fizemos de incremento de produção e as áreas que nós estamos explorando. Então, você pegar o milho, por exemplo, nós estamos praticamente o triplo da produção que nós tínhamos com a mesma área. Isso é fantástico, né? Isso também se deve a um outro grande benefício nosso, que é a nossa região. Nós estamos inseridos, o Cerrado brasileiro, aqui se produz 2 safras por ano, né? Nós falamos safrinha isso há um tempo atrás, hoje não é, né? São 2 safras cheias e nós temos... qual o lugar do mundo, né, que se dá para fazer sem irrigação? Privilegiado, estamos numa região fantástica. E aqui a gente já tem alguns fazendo a 3ª com a irrigação, né? Assim, ou a 3ª com boi. Com boi, porque também tem sem a irrigação. safra do boi, que aí é sem irrigação. Toninho Gazzarini é uma referência nisso aí, porque já faz tempo que ele faz isso, né? Estamos aprendendo ali, eu acho que um pouco ainda com as plantas de cobertura. Eu defendo muito a planta de cobertura e hoje eu volto mais para a braquiária. Eu não sei se dá para a gente falar um pouco disso, mas eu gosto da braquiária por isso. Ela é uma planta de cobertura que me dá ali uma produção de raiz fantástica e eu tenho essa opção da 3ª safra. E na braquiária pode usar qualquer uma ou teria alguma mais indicada? Então, qual que é o propósito, né? Eu quero mais massa de cobertura, eu quero pastejo ou eu quero um operacional no meu plantio mais tranquilo. Então eu tenho que tentar o que eu quero, o que é o objetivo. Eu pego algumas variedades, algumas braquiárias, que ela tem um propósito, produz muita massa, até produz mais raízes, mas eu tenho um operacional de plantio mais dificultado depois. E eu tenho que pensar muito bem na minha safra. A minha máquina, o meu tempo, na hora de fazer aquele plantio. Qual equipamento que eu tenho para efetuar o plantio? Então, se eu tenho uma braquiária que vegeta muito e eu vou ter problemas, eu tenho que pensar em manejar. Isso ainda está sendo ajustado dentro dos produtores. Eu defendo muito a rosiense, a mais plantada. Por quê? A hora que eu vou manejar ela é fácil. Se eu vou colocar ela, a palatabilidade é uma que dá uma produção de massa boa e o gado gosta dela. Ela me dá essa produção também. Então, e dá uma quantidade de raiz bacana. Tem um trabalho da Embrapa muito bom que mostra a quantidade de raiz que ela produz em relação às outras plantas de cobertura. É gigantesco. Então, ela vai bem, sim. É um investimento que o produtor hoje já está fazendo, né? Sim, já que tá é fazendo. Nessa questão da planta de cobertura. Isso, o que a gente está buscando, o produtor mesmo tem dificuldades, como que eu vou fazer, manejar essa braquiária? Eu não posso ter, por exemplo, uma competição lá e eu perder a minha safra, que é o milho. Eu tenho que visar a minha cultura de milho, certo?
que é a minha segunda safra. A braquiária é mais uma ferramenta, eu estou utilizando ela como planta de cobertura mesmo, uma ferramenta ali que eu posso, tem algumas coisas que eu posso usar, eu posso fazer um tratamento ali nela, de colocar um micro-organismo que eu quero que multiplica no meu solo, naquela braquiária, isso vai ser multiplicado no solo, e eu sem prejudicar a minha safra. Esse ano, por exemplo, teve gente que teve percas, porque ele não manejou bem essa braquiária, e ela competiu, faltou chuva, e eu acabei criando um problema também, mais uma planta competindo com a umidade ali. Edivaldo, aí a gente falando ali dos micro-organismos para colocar numa, ali que vai colocar, por exemplo, na braquiária, tem que saber quem vai colocar para ser multiplicado, porque de repente eu tenho uma raiz ali que ela também não é adequada para este ou aquele, né? Exato, eu gosto muito disso, nós falamos de sustentabilidade e quando fala de micro-organismo, vamos falar da biota do solo de modo geral, ela não era estudada. Eu admiro muito, vamos pegar alguns exemplos aí, Jaime Maia, Maurício Meyer, ou esse pessoal que começou, o Valdir Dias no Paraná, né, que ele trabalha muito com planta de cobertura, para manejo de alguns patógenos, mas o micro-organismo, o cara que estudou isso há 30 anos, ele não tinha apoio, não tinha nem da universidade às vezes. Ele era um maluco, né? Não tinha empresa, era um maluco ali, né? Mas ele acreditava naquilo. Então nós temos que realmente bater palma para esse pessoal que, graças a esse estudo deles de 25 anos, 30 anos atrás, hoje nós podemos entender um pouco, né? Essa biota, para você ter uma ideia, talvez por isso ela foi desprezada, ela constitui apenas 5% de toda a estrutura do solo, né? Então, isso não tinha muita importância. Hoje se sabe o valor, a importância que tem isso. E por isso que vem vindo muitas empresas, multinacional vindo nesse segmento, buscando essas ferramentas para ajudar o produtor a equacionar e melhorar a sua produtividade. A gente poderia comparar essa biota do solo ali, esses micro-organismos, com a questão dos microelementos ali na nutrição da planta, porque é micro para nós, mas para a planta é essencial. Micro, só para a gente entender um pouco ali de fertilidade, né? Micro não é porque ele é menos importante, ele precisa em pequenas quantidades. É como eu fazer 1 quilo de sal, 1 quilo de feijão e precisar de 20 gramas de sal para eu temperar. Exato. É por aí. Então a planta ela precisa. Tem uma lei do mínimo estabelecida há anos, ninguém contesta, né? Cada elemento é fundamental. Cada um na sua dose em determinada fase da cultura. Assim também os micro-organismos no solo. Sim, e eles estão ali, aí que eu falo, eu acredito ainda, Fabiola, que a ciência vem avançando e nós vamos chegar a um momento que vamos entender realmente essa biota. Os estudos nós podemos considerar que são muito novos em relação ao que tem de história da agricultura, né? Então hoje se busca, o Japão vai colocar produtos na floresta para pegar aqueles micro-organismos que estão lá no solo para aplicar nas lavouras dele, restabelecer o que tinha lá no começo. E talvez nós consigamos chegar a isso, a estabilizar isso, porque nós pegarmos aqui, vamos falar de micro-organismos, nematóides, um Pratylenchus, a maioria dos nematóides do cerrado brasileiro, com exceção do cisto, que foi introduzido, os outros são do cerrado, eles estão ali. Hoje se fala, ele é praga, mas ele está lá desde sempre, ele não era praga no começo. Porque tinha os que competiam com ele, é isso? Exatamente. Então, esses micro-organismos que são competidores é que mantinham o equilíbrio ali no meu solo. E isso é que está sendo estudado, que eu falo que é novo ainda. Então, tem muitos trabalhos, já tem algum tempo, mas é muito recente. E nós falando de nutrição, às vezes você tem parte no solo ali, um nutriente que depende dessa vida no solo para que ele seja disponibilizado. Então, que ainda tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. Que um é codependente do outro. Então a parte de nutrição mesmo, mineral, eu preciso da vida no solo para isso. Então quando eu falar um nematóide, ele é praga. Será que eu preciso realmente acabar com ele ou deixar ele em nível sustentável? Eu colocar um outro aqui supressor e eles vão ter a competição ali e realmente ser equilibrado isso. Entendeu? Trazer para a área que está sendo explorada comercialmente aquela condição natural que ela tinha antes dentro de uma multiplicidade de plantas, de espécies. O que eu espero, veja bem, nós estamos, vamos falar de um nematóide específico que se desequilibrou, Pratylenchus braquiolus. Pratylenchus que virou amigo íntimo de todo produtor rural. Todo produtor ele sabe falar. Porque ele tem uma variação botânica muito grande, ele ataca diversas culturas e diversas espécies botânicas, ervas daninhas inclusive, né? Então o meu manejo tem que ser total,
eu tenho que pensar numa supressão biológica, nosso discípulo Lagasse, né, vamos lembrar dele aqui, vamos fazer uma supressão biológica, que é colocar um micro-organismo que seja antagônico e fazer também uma planta de cobertura. Nós falamos disso, essa planta de cobertura, eu hoje falo da braquiária e vou falar por quê. Se eu coloco uma crotalária, para mim, ela é muito boa para pretilencos, por exemplo, mas eu tenho que abrir mão de uma safrinha. E eu tenho que ter cuidado que dependendo da crotalária, se tiver mofo branco... Não é só mofo branco, tem a Junsen, por exemplo, ela multiplica macrofomínia. Aí eu tenho que usar uma ocroleuca, aí Exato. tem que ficar atento. Então é muito mais técnico, e aí o que é o problema? Mas o mais caro que eu acho é você abrir mão. Então ela para mim é uma ferramenta, a hora que meu solo já foi, agora eu não estou conseguindo mais remuneração e eu tenho que abrir mão. Por isso que entra as ferramentas dos produtos biológicos aqui. Porque se eu começar o manejo antes de chegar a esse nível insustentável, eu talvez não chegue lá. Ele fica até mais barato. Mais barato, porque o que é caro? Você abrir mão de uma safrinha. Vamos pôr aqui o cara que colheu em média 120 sacas de milho hoje, o preço que está, se ele acertou a comercialização, se ele, vamos pôr em saca mesmo, vamos supor que ele ficou 60 sacos, 120 sobrou 60 sacos, a 40, R$ 2.400 ele deixou de pôr no bolso, se ele abriu mão de uma safrinha para fazer a crotalária, certo? Então eu falo que é a última ferramenta, é a hora que eu não adotei medidas antes e chegou a um nível que não me remunera mais, que eu não tenho rentabilidade, aí eu teria que abrir mão. Por isso que eu falo, ó, se eu faço uma supressão biológica adequada, eu trabalho com isso há 10 anos, tá? Manejo biológico, sou apaixonado por isso, você sabe, mais ou menos acompanha um pouco da história. E é isso, se eu faço ela antes, eu não preciso abrir mão da safrinha. Bom, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer, porque o assunto é gostoso, a gente vai aqui muito tempo, mas muito obrigada, e depois a gente continua essa conversa ainda. Com certeza, Fabélia. Eu que agradeço a oportunidade e a gente, com certeza, vamos falar muito mais disso ainda. É um assunto bacana.